Olá, boa noite a todos, bem-vindos na nossa casa nessa quinta-feira agradável já, né, Fabiana? Hoje estamos aqui com a Fabiana. Boa noite, um prazer estar aqui novamente. Bem-vindo. Já estamos aqui, já todos prontos para recebê-los. Por favor, digam como está o som, o vídeo. Nosso diretor Akira está perguntando. Tudo bem, Akira? Estão falando que está bem? Ainda não sei. Ainda não entrei na transmissão, mas pode conversar com eles. Então, hoje o nosso capítulo é muito interessante, porque diz respeito muito a coisas, né, que a gente faz sem perceber, né, Fabiana? O tempo todo. Dá para aprender muito hoje. A gente se enxerga o tempo todo. Então, já estamos aguardando as perguntas de vocês, né? Para as dúvidas do nosso estudo dessa noite. Que mais? Dúvidas também quanto à mediunidade, quanto ao Evangelho. Ler o Evangelho, viram que eu errei no nome? Já corrigi. Que mais? Que tem de recados? Nós temos comentários da lição, né? Para a gente poder... mandar os comentários, né? Algumas conclusões que alguém também já tirou, pode nos encaminhar, né? Para a gente, que muitas vezes um complementa o outro, né? A gente vê de uma forma, outra pessoa vê de outra. Então, aí acaba complementando o outro, a gente vai aprendendo, né? Exatamente. Bom, então já estão todos a postos, né? Então, neste momento, vamos aquietando os nossos corações, nos projetando para esta casa que nos acolhe, recebendo os abraços dos amigos que aqui sempre encontramos, os abraços dos amigos espirituais, dos mentores desta casa, do nosso querido Chico e de toda a equipe deste estudo. E assim, unidos os corações, possamos estender esse elo de amor aos nossos lares, onde estamos, e todos juntos ir em busca do Mestre Jesus. E junto a Ti, Senhor, rogamos que seja conosco nestes instantes, que abra nossas mentes e nossos corações ao entendimento das lições deste dia. Rogamos também a Mãe Santíssima, que envolva Fabiana no seu manto de luz e de paz, para que ela seja intuída e que consiga tocar os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim o nosso Evangelho de hoje está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, no item 12. Então, nós vamos estudar no Evangelho, o capítulo 7º, item 12, falando sobre orgulho e humildade. Em mediunidade, nós vamos estudar no livro dos médiuns, o capítulo 15, que traz sobre os médiuns escreventes. E do livro Os Mensageiros, hoje nós estamos aqui com a Fabiana, que vai nos trazer, Fabiana? Capítulo 7, a queda de Otávio. Muito importante, né, Fabiana? Vamos conversar bastante sobre o estudo de hoje. Vamos ver, sim. Então, no Evangelho, nós vamos ver aqui no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Nós vamos ver o item na instrução dos espíritos, o orgulho
e a humildade. E é muito interessante para que a gente preste bastante atenção para fazer uma ligação depois com o capítulo dos mensageiros, né, Fabiana? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Então Adolfo, bispo de Alger, nos traz no item 12 o seguinte: homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como esta poderá existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é o objeto de vossa referência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em algum lugar e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício ultrajoso. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizeis vós, sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se, sob os golpes que, de tempos em tempos, desfere do seu orgulho como advertência. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos seus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que a alma dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas, diante de toda a eternidade.
dirão que nesta será maior o que for menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, e que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Começamos já com uma grande lição, certo, Fabiana? Então, agora continuando o nosso estudo da mediunidade, sobre os médiuns escreventes, psicógrafos, né? Nós vimos que neste capítulo, Kardec nos fala sobre os médiuns mecânicos, intuitivos, semismecânicos, inspirados ou involuntários e os médiuns de pressentimento. A semana passada, nós começamos a tratar deste assunto, nós vimos que o professor Zalmino Zimmermann, ele dá uma interpretação para os médiuns escreventes. Ele fala que é a faculdade que possibilita a manifestação do espírito por meio da escrita. E aí ele nos fala que este é um dos tipos principais, porque nela nós conseguimos encontrar a verdadeira identidade daqueles que se comunicam conosco. Através da escrita, eles conseguem passar aquilo que eles estão pensando. Então, assim, nós conhecemos a natureza de cada espírito. Então, nós vimos que ela é muito importante, porque ela é fácil de ser, é uma das faculdades mais fáceis de ser desenvolvida, e que ela atesta a realidade mediúnica, porque aquilo que se escreve, na maioria das vezes, quando não tem interferências do próprio médium, ela acaba sendo realmente a realidade daquele espírito. Então, dá para se verificar que não é do médium. Ele também nos traz, Kardec nos traz, que é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa das comunicações. E que ela revela a natureza do espírito, que é o seu grau de perfeição ou o seu grau de inferioridade. Então, pela escrita, eles se manifestam através do palavreado, né? Se é um palavreado mais baixo ou um palavreado mais elevado, nós conseguimos perceber o grau de elevação desse espírito. Então, nós vimos também a semana passada o fenômeno mecânico, que o médium não tem consciência daquilo que ele escreve. Então, nós vimos que dá um impulso na mão e ele começa a escrever, e enquanto o espírito não termina a sua ideia, ele não para de escrever. E que segundo Kardec, é a faculdade mais valiosa que tem, porque nesse tipo não tem nenhuma interferência do médium mesmo. Ele atesta realmente o pensamento do espírito. E ele nos diz que essa escrita ela pode ser de duas formas, que ele chama ordinária, que é aquela que é na linguagem usual, a linguagem que a gente conversa aqui. E que tem também a xenoglóssica, que é numa língua estrangeira, e que isso aconteceu muito para se comprovar desde a antiguidade que já existia esse tipo de mediunidade. Então, nesse fenômeno mecânico, o pensamento aparece depois da escrita. Primeiro, o médium escreve sobre a influência do espírito, e aí que aparece a mensagem, aí o pensamento do espírito que toma conhecimento depois. Então, hoje, para a gente fazer uma comparação entre o mecânico, semimecânico e intuitivo, no item 180, Kardec nos fala sobre os médiuns intuitivos. Então, ele fala que aqui o espírito comunicante não age sobre a mão do médium para fazê-lo escrever. Ele age sobre a alma do médium, sobre o espírito do médium, que é a alma encarnada. Então, nesta comunicação que ele imprime para a alma do médium, ele imprime a vontade dele. O médium recebe este pensamento, ele decodifica na palavra conforme ele entende, né? Ele interpreta,
e aí ele escreve com as suas próprias palavras. Então, neste caso, ele é um intérprete, ele é como se fosse só trazendo aquilo que o outro estava falando na forma que ele entendeu. Então, muitas vezes, esse tipo de mediunidade, no início, ele acarreta muitas dúvidas no médium, porque acaba se usando aquele conhecimento que o médium tem e o palavreado que o médium tem, e assim ele interpreta o que o comunicante está passando para ele. Mas aos poucos o médium vai começar a distinguir, porque muitas vezes são mensagens que ele não conhecia, que ele nunca tinha ouvido falar, ou que é para uma outra pessoa. Então aí vai se percebendo de que não é dele, que é realmente uma intuição que ele recebeu. Então, este pensamento nessa hora do intuitivo, esse pensamento, ele só passa pelo cérebro, para o médium poder decodificar. Então, o pensamento aparece antes da escrita. No mecânico, o pensamento vai ser conhecido pelo médium depois da escrita. No intuitivo é antes. E aí ele nos fala do semimecânico, que mistura esses dois tipos, né? Ele tem um pouquinho do mecânico e um pouquinho do intuitivo. Então ele fala o seguinte, que o médium semimecânico, ele ainda sente o impulso na mão, né, sem a vontade dele, o impulso de escrever, mas ao mesmo tempo ele tem na consciência dele a mensagem que vai ser transcrita. Então o pensamento aparece para ele no mesmo tempo em que a mão está escrevendo. Então o mecânico conhece o pensamento depois, primeiro escreve e depois conhece o pensamento. O intuitivo conhece o pensamento antes, decodifica no palavreado que ele conhece e aí ele escreve. E o semimecânico é ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele já conhece o pensamento que está sendo escrito. Então, por hoje, Fabiana, é só dessa parte. Agora a gente passa para Fabiana, sempre com a recomendação que Kardec faz todas as vezes, que todo o processo mediúnico deve ser feito numa casa espírita, bem guardada, com a proteção dos mentores, né? Nunca assim, antigamente se fazia nos lares, hoje não é recomendado. Vamos sempre fazer num local onde nós temos a proteção dos mentores individuais, mas também a proteção dos mentores da casa, daqueles que comandam, né, os nossos estudos, os nossos trabalhos, para que a gente se sinta sempre segura daquilo que está fazendo. Então agora nós vamos para a Fabiana, nos mensageiros. Obrigada, Bêncio. Bom, boa noite novamente a todos. Agradecendo mais uma vez a casa pela oportunidade de estarmos juntos e estudando, né? Vamos retomando então o livro Os Mensageiros, no capítulo 7, que o título é A Queda de Otávio. Para a gente poder se situar mais uma vez, ao longo da história, nós vamos nos lembrando que André Luiz está recém-chegado, né, ao Ministério da Comunicação, no Centro dos Mensageiros. Seu parceiro nesse momento é o Vicente, que também foi médico na Terra, e estão ali sob a tutela do Aniceto. No capítulo 6, nós vamos recordar que houve uma palestra do Telésforo a todos, e que o grande tema dessa palestra era falar um pouco sobre os resgates, né? Então, os planos encarnatórios que foram formulados e o quanto o número de fracassos era imenso, né? Então, um grupo muito grande não conseguia executar aquelas tarefas que eram pensadas no plano reencarnatório que cada um assumia. E o que me marcou muito em relação a esse capítulo, e nós vamos usar muito no capítulo 7, é que Telésforo fala que nós não podemos também entender que a Terra é um local em que só tem sofrimento, em que só vamos colocar barreiras que vão nos impedir de evoluir, que vão nos fazer cair, né? Que na verdade somos nós que produzimos essa dificuldade, né? Então ele fala
mais ou menos assim, em um parágrafo que, como médiuns, nós nunca olhamos para nós mesmos, e como doutrinadores, nós pregamos uma coisa que nós não nos utilizamos, né? Então, nós percebemos que mesmo quando algumas tarefas são cumpridas, é muito difícil que a gente consiga, ainda assim, alcançar a evolução que se pretendia, porque aquilo ainda fica no campo superficial, né? A gente prega, mas a gente não introjeta de fato aquilo que a gente está pregando, e são muitos os fracassos diante disso. Nós vamos nos lembrar também que no final desse capítulo 6, estavam Aniceto, Vicente e André, e a Dona Isaura e Dona Isabel, que são duas irmãs, se aproximaram da Aniceto perguntando sobre o Otávio, né? Então perguntaram o que havia de planejamento novamente para a questão do Otávio, para a vida do Otávio. E o Aniceto, nesse momento, ele fala que ela aguarde, porque o Ministério da Comunicação vai dar as diretrizes, vai informar o que vai acontecer com o Otávio. Mas a Dona Isabel, bastante ansiosa, ela fala que já está em comunicação, em contato com um espírito encarnado, né, uma alma aqui na Terra, que se chamaria Mariana, e que essa pessoa se dispôs a receber Otávio como filho, e que ela não gostaria de perder essa oportunidade, que era uma nova chance para o Otávio. Então ela queria saber se era possível aproveitar essa oportunidade. E Aniceto, com bastante paciência, fala que ela aguarde, porque era muito importante que se identificasse o motivo desse fracasso, né? Não adiantava fazer um novo plano encarnatório se não se verificasse quais foram os deslizes, qual foi a dificuldade que Otávio teve para que isso não se repetisse novamente. Então, assim acaba o capítulo 6 e nós vamos entrar no capítulo 7, que é justamente a história do Otávio. Eu vou fazer um pequeno resumo para a gente se situar, e aí acho que a ideia é a gente elencar uns pontos principais de reflexão, né? Como a Deise disse, é um capítulo que nos faz pensar o tempo todo no que a gente faz no dia a dia, né? O quanto a gente erra, o quanto a gente ainda escorrega. O André, ele ficou bastante interessado na história do Otávio, e ele pediu que o Vicente o apresentasse para as duas irmãs, para Isabel e para a Dona Isaura. E não por curiosidade, por mera curiosidade, mas porque ele queria tentar buscar nesse caso concreto um entendimento melhor do que o Telésforo tinha passado naquela palestra anterior, né? Então, Vicente o coloca à frente das duas e ele se apresenta e percebe que Otávio também está junto com as duas. E Otávio era um homem de aproximadamente 40 anos. E ele humildemente, ele se apresenta falando que ele é recém-chegado ao centro de mensageiros e que ele também era uma pessoa que fracassou, né? Que ele foi médico na Terra, na última encarnação, e que ele também não conseguiu seguir aquilo que o Senhor esperava dele, né? Tudo que ele poderia ter produzido nessa encarnação. E Otávio, ouvindo o André, sorriu, né? Acho que ele percebeu que André tentou se colocar de forma humilde, né? Se colocando também como um fracassado, já que a história do Otávio já se sabia que era uma história de fracasso reencarnatório. E ele disse que as duas situações não poderiam ser comparadas, né? Porque pelo que ele percebia, o André ele não teve contato com o espiritismo, ele não teve esse estudo sobre a doutrina espírita. Então, como ele ainda era um aprendiz, ele tinha um grau de comprometimento muito menor do que ele, Otávio, né? Porque o Otávio ele tinha consciência de que ele era uma pessoa que tinha o conhecimento religioso, né, o conhecimento evangélico, e ele não poderia, por isso, ter errado como ele errou. E o André, justamente por não ter esse conhecimento espírita anterior, ele se sente intrigado de como existe uma diferença, né, no campo das tarefas para aquele que já tem um conhecimento superior, né, para aquele que já tem como Otávio uma tarefa mediúnica, inclusive, para ser desenvolvida. E o Otávio explica que aquelas pessoas que são ainda aprendizes, que são beneficiárias, elas
não tem uma responsabilidade tão grande quanto aquela daqueles que têm um conhecimento evangélico, que têm as certezas ali da doutrina e que precisam, sabem o seu caminho, sabem o que tem que ser desenvolvido e mesmo assim não conseguem atingir. Então, portanto, a culpa é bastante diferenciada, a culpa nunca vai estar no outro, nunca vai estar no desconhecimento, mas nelas mesmas, né? Então, ele explica isso para André e André acaba ficando ainda mais intrigado, porque como é que um espírito que tem tanta consciência da sua responsabilidade, do trabalho mediúnico que ele tem que desenvolver, dos seus deslizes, das suas fraquezas, pode ter fracassado tanto, né? E o Otávio, desculpe, ele acaba falando então que vai contar a sua história para que André entenda melhor tudo o que aconteceu. Então ele conta que numa encarnação anterior, em determinado momento ele chega, né, com várias dívidas a nosso lar, e lá ele é acolhido, como todos são, naquela colônia, mas tem ali espíritos destacados para auxiliá-lo em toda a formulação de um plano reencarnatório que possa recuperar todas essas dívidas ali que ele deixou na última encarnação. Ele fala que ele demora cerca de 30 anos nessa preparação, em todo esse planejamento, e que 6 espíritos do Ministério da Comunicação foram designados para auxiliá-lo nisso. E houve todo um cuidado, inclusive quando do nascimento do próprio Otávio, né, ele foi auxiliado por outros espíritos técnicos do auxílio, eles falam, para que tudo corresse bem, para que fosse um nascimento sadio, para que ele chegasse naquela família que ia dar a base para ele desenvolver tudo aquilo que ele deveria desenvolver. E que ele tinha uma tarefa muito relevante, né? A tarefa dele era de consolador, né? Ele deveria consolar aquelas criaturas mais ignorantes, que estivessem mais desesperadas, que precisassem muito daquela palavra, daquele auxílio que ele pudesse produzir, e ele estaria diretamente ligado, inclusive, às falanges que protegeriam o Brasil, né? Então, houve toda uma combinação de que ele teria uma mãe que era espírita, né, que acolheria, que daria a base a ele. Ele cuidaria ainda muito jovem de 6 outras pessoas, né, de 6 outras crianças. Ele não se casaria nessa encarnação, não porque o casamento impediria de desenvolver o trabalho mediúnico, mas porque para o caso concreto, para a tarefa concreta, era necessário que fosse aquela configuração. E ele não teria uma vida fácil, assim, desde o começo tudo era travado para que ele ficasse bastante ocupado, entretido nos caminhos que foram traçados para ele, justamente para que não se preocupasse com futilidade, com caprichos, para que ele soubesse o valor de tudo aquilo que ele conquistava no passo a passo, né? E assim ele conseguiria desenvolver todo esse trabalho de consolo mediúnico. Ocorre que não aconteceu assim, né? Então, ele teve tudo que foi planejado do ponto de vista do plano espiritual aconteceu, né? Ele voltou, ele foi assessorado, ele nasceu bem, sua mãe era uma pessoa muito boa, o seu pai, ele fala, apesar de materialista, era um homem bom também. Então, ele recebeu tudo aquilo que foi combinado, mas aos 13 anos a mãe acaba desencarnando. E lá por volta dos 15 anos de Otávio, ele já consegue identificar que ele é chamado para as primeiras tarefas, né? Ele fala que o pai, quando ele tinha 15 anos, contraiu um novo casamento, e a sua madrasta também era uma pessoa muito boa, já trazia de um relacionamento anterior 3 filhos, e se adequou à casa, se percebe que era um ambiente bom, né? Ele continuava ali amparado pelo plano espiritual, mas ele não viu dessa forma, né? Então ele se mostrou a partir de então bastante revoltado, reclamava muito, lamentava de tudo e se colocava sempre de uma forma superior à madrasta, né? Ele nunca cedeu aos carinhos da madrasta, ele sempre se colocou como se ele fosse melhor que ela. E assim foi, e ele
piorando nessa situação, cada vez mais revoltado, indo por outros caminhos. A mãe, já desencarnada, tentava mandar alguns apelos para ele, mas não adiantava. E com essa perturbação que ia aflorando ainda mais no Otávio, ele acabou até sendo direcionado a uma casa espírita, mas também não se adequou, né? Ele, de forma ainda muito vaidoso, sem humildade, não acreditava nas mensagens que lhe eram mandadas, não confiava nas orientações que lhe eram passadas, ele achava que ele sabia a verdade, que nada daquilo tinha sentido para ele. Até que, ainda muito perdido, ele, por volta mais ou menos dos 19 anos, ele já achava que aquelas inspirações, aquilo que ele tinha contato, que na verdade era uma aproximação com o plano espiritual, na verdade era um transtorno, era uma alucinação, né? E ele acabou indo parar no médico, que o orientou que, na verdade, pelo contexto, pela idade, ele deveria, na verdade, ter experiências sexuais. E nisso ele acabou indo por essa seara de outros prazeres mais ligados à esfera material, à esfera terrena, e assim foi cada vez mais se distanciando daquilo que foi traçado no plano reencarnatório. Já com 20 anos, ele conta que o pai desencarna e ele fica então com a madrasta e já 6 crianças, que eram as 3 anteriores, e mais 3 irmãos dele, que eram justamente os 6 espíritos que o haviam auxiliado em nosso lar e que o acompanharam durante todo o planejamento de reencarnação, de estudo, os espíritos que ele se propôs a receber aqui e auxiliar, e que o ajudariam tanto nessa tarefa que ele tinha cumprido. Mas mesmo a pedido da madrasta, ele não cede, ele não dá aquele auxílio e não trata com a responsabilidade que ele deveria tratar essas 6 crianças que acabam ficando órfãs. E a situação vai se perdendo ainda mais, até que a madrasta, depois de 2 anos, ele conta que vai para um leprosário, e ele ainda mais desesperado por ela ter lepra, aí que ele se distancia completamente dos irmãos e acaba perdendo toda essa ligação que ainda poderia ser reconstituída. O interessante é que durante toda essa queda que ele vai demonstrando, ele nunca fica desamparado, né? O tempo todo ele conta que sempre foi tentada uma comunicação, sempre o plano espiritual enviando auxílio, e ele não foi capaz de contatar toda essa força que era passada para ele, para que ele se levantasse. Ainda nessa situação, ele conta no ócio, né, sem ter uma definição sobre o que faria, ele conta que comete um ato indesejado, um ato violento, e que acaba tendo que casar com uma moça, que é a esposa que depois o segue ao longo dos outros anos de vida. Não havia nenhuma afinidade entre esse casal, né? A união foi em razão de outros interesses, né, mais ligados à esfera carnal. E ele conta que esse espírito dessa esposa também não tinha evolução, né? Era ainda menos evoluído que o dele. Ele detinha conhecimento espiritual, religioso, e ela não, e que ela ainda era acompanhada, ele fala, por uma entidade assombrosa que virou filho, que veio como filho deles, né? E ele conta que até o final da sua vida, por volta dos 40 anos, quando ele desencarna, ele é atormentado por esses 2 espíritos, a esposa e o filho, e morre ao final de sífilis, uso abusivo de álcool, muito desgosto, né, sem ter conseguido realizar qualquer tarefa ligada ao bem, né? E ele conta ao final para o André que ele cumpriu todos os desejos dele, mas ele não cumpriu nenhum desejo do Senhor, né? E André, tentando consolá-lo, ele estava bastante emocionado, contando a história, dá um abraço no Otávio, e a mãe, a dona Isabel, acaba se dirigindo ao filho, enxugando suas lágrimas e dando força, né? Pedindo que ele veja que, mesmo tudo isso tendo acontecido, em nenhum momento ele deixou de receber as bênçãos de Jesus, e que
ele tem que ter coragem, ele tem que ter força para recomeçar, né? E o André termina esse capítulo falando como é a misericórdia divina, né? Porque diante de toda essa história, diante de todo esse fracasso, ele ainda tem a oportunidade de ter ao lado a mãe, né? Com todo o consolo que só uma mãe pode dar, para que ele se reerga e para que ele recomece, mesmo que do zero, uma nova oportunidade, né? Então, assim se encerra o capítulo e a história. Acho que são vários pontos. Como a gente disse no começo, nós nos enxergamos o tempo todo nos erros do Otávio. Isso é horrível, mas por outro lado também é uma oportunidade de reflexão, né? Para ver se a gente consegue também introjetar alguma coisa e se recuperar de alguns deslizes que a gente comete o tempo todo. E um primeiro ponto, que a primeira coisa que eu pensei na primeira vez que eu li o capítulo, nossa, será que um plano reencarnatório ele é sempre factível, né? Será que quando a gente não está no plano espiritual, a gente acha que está num ambiente ótimo, estudando coisas boas, com bons exemplos? Será que a gente não acaba projetando uma coisa que a gente ainda não tem capacidade de fazer? Porque é interessante, né? Ele tinha uma tarefa tão grandiosa e a queda foi tão grande também, né? Parece que nada deu certo. Mas aí, relendo, a gente percebe que ele tinha como seguir, né, o passo a passo e conseguir cumprir essa tarefa, né? Porque a todo tempo ele afirma, ele tinha o conhecimento religioso, ele o tempo todo ele teve o auxílio do plano espiritual, tudo que foi traçado para o lado do plano espiritual foi cumprido. Ele veio naquela família, ele teve amor, ele teve uma madrasta que também veio com bondade, né, para auxiliá-lo. Ele teve 6 amigos do lado para auxiliá-lo na linha correta, mas durante todo o tempo ele se colocou na defensiva, de modo orgulhoso, né, se achando melhor que a madrasta, achando que quem queria auxiliá-lo no centro que ele frequentou não tinha razão. Então, assim, em nenhum momento ele mostrou humildade, o tempo todo ele se mostrou orgulhoso de saber que ele decidia aquilo que ele achava o melhor para ele. Então, do ponto de vista do plano, ele era assim executável, né? Acho que de fato a gente que erra muito e pensa que a culpa está no outro, mas quando na verdade são os nossos próprios deslizes sempre, né? Um outro ponto que me parou para refletir foi no final do capítulo, quando ele fala essa frase de eu cumpri todos os meus desejos e não cumpri nenhum desejo do Senhor. Parece que quando eu li isso, para mim veio assim, nossa, eu consigo entender por que ele errou, né? E porque nós erramos, na verdade, né? Porque a gente se vê no Otávio, né? E é interessante como a gente ainda, e acho que é por causa de uma não evolução, né, que a gente alcançou, como a gente faz 2 colunas ainda, né? Os nossos desejos e os desejos de Jesus. E a partir do momento que eles estão separados, eu acho que a gente está muito aberto a sempre errar. Porque parece que a gente tem que abrir mão de um desejo nosso para cumprir um desejo de Jesus. Eles não são coincidentes ainda, né? Então, a nossa abnegação, o nosso esforço, a nossa renúncia é muito maior quando eles não são a mesma coisa. E isso é sinal de que, pelo menos para mim, a minha percepção foi que a gente ainda está muito no comecinho de um processo evolutivo, porque a partir do momento que aquilo não for, que a gente mudar, né, nossos conceitos, nossos valores, nossos princípios, aí sim nós vamos ter uma coluna só, né? O nosso desejo vai ser o mesmo que é pregado pelo Senhor. E aí não haveria mais dificuldade, porque a gente não está renunciando de nada, a gente não está abrindo mão de nada, a gente está fazendo aquilo que a gente entende certo, que é o mesmo do que o Senhor nos prega, né? Então, me pareceu que quando ele ainda fala, eu realizei os meus desejos e não de Jesus, dá para entender por que foi tão difícil para ele atender aquela tarefa
que ele achou possível quando ele fez o plano reencarnatório dele, quando ele participou desse plano reencarnatório. Uma outra questão que eu acho que está muito presente é a questão do livre-arbítrio, né? Acho que o capítulo traz o tempo todo que estava na mão de Otávio as escolhas e as decisões. E o quanto é grandioso, né? A gente saber que nós somos espíritos livres, mas ao mesmo tempo a gente tem o tempo todo o auxílio, né? Nós somos livres, mas não estamos sozinhos. Então, sempre nós temos o auxílio para que a gente faça a coisa correta, mas ainda somos livres para escolher se aquilo que a gente realmente quer, que a gente deseja, que a gente se identifica. Então, por mais que a gente siga uma doutrina, acredite, tenha fé e tente andar ali conforme os preceitos de Jesus, nós nunca seremos, nós não somos manipulados por isso, né? Nós somos livres e o tempo todo nós conseguimos fazer essas escolhas e somos responsáveis por elas, né? Então, por mais que a liberdade seja uma coisa positiva, o que vem na contramão é que a escolha só cabe a nós, o resultado disso, né? Então, mais uma vez, a questão de que a culpa nunca é de terceiro, a culpa é nossa e são escolhas nossas. E acho que também pelo grau evolutivo que a gente vai caminhando, ainda temos muitas escolhas, né? Porque a gente ainda enxerga vários caminhos, uns mais fáceis, uns mais difíceis, mas eu acho que quanto mais também a gente vai alcançando a evolução espiritual, acho que os caminhos vão diminuindo, porque na verdade só existe um caminho, né? Que nos leva a uma coisa exata, que é aquilo que a gente tem que atingir. Então, acho que não é porque a gente encarna de novo, é que a gente muda. A gente desencarna, nós somos as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos deslizes. Então, encarnado ou desencarnado, a ideia é que a gente sempre aprenda e faça boas escolhas, né? Acho que é presente essa liberdade nesse capítulo 7. E uma última coisinha, se dá tempo, é da tarefa mediúnica, né? Acho que o Otávio fala muito da questão da mediunidade, que é uma tarefa ainda maior, né? Um comprometimento que se exige em um grau muito mais alto, né? Então, você tem um trabalho a fazer, você tem uma questão a ser depurada, e acho que isso exige do médium que reencarna com essa tarefa muitas outras obrigações que ele não pode se perder, né? Então, tanto do ponto de vista de ligação espiritual, né? De você estar aberta nesse mundo convulsionado, a nossa mente, por mais que a gente esteja num ambiente calmo, às vezes a nossa mente está muito convulsionada, mas que a gente consiga estabelecer sempre um contato com o plano espiritual para ser esse instrumento de trabalho, né, de tarefa. E do ponto de vista aqui terreno, de que a gente deve também, quem tem uma tarefa mediúnica, ter um comportamento diferenciado, porque a partir do momento que você é um instrumento e você leva uma mensagem do plano espiritual, em qualquer modalidade, para um terceiro que vai ser auxiliado, essa pessoa que vai ser auxiliada, ela tem que ver em você também verdade naquilo que você passa, né? Então, por mais que seja o plano espiritual passando, se a pessoa que é o instrumento não tem também essa aparência do que ela está transmitindo, fica difícil também para a pessoa aprender, acreditar e seguir, né, essas orientações. Então, o Otávio tem essa consciência, apesar de ter fracassado no plano dele, mas ele tem essa consciência de que a tarefa mediúnica é extremamente importante e a responsabilidade é muito maior. Acho que é isso, a gente vai... já temos perguntas. Pergunta do Leandro pelo Facebook. Boa noite. A palavra orgulho também pode ter um significado positivo? Exemplo, tenho muito orgulho de ser seu amigo. Eu acho que o orgulho, quando a gente fala, né, nas lições e tal, ele não vem como uma questão positiva, né? É uma coisa que nos afasta, né, da nossa
da nossa missão, é um sentimento muito voltado para a gente mesmo, então não é um adjetivo positivo, né? Mas por outro lado, nós usamos, né, de uma forma outra, né, para falar, né, temos orgulho de um filho, de um amigo, mas é com outro sentimento, né, é um sentimento de felicidade pela conquista do outro, né? Então acho que quando é usado dessa forma, ela tem uma bondade de reconhecer no outro uma virtude, um sucesso, alguma coisa que você desejava para essa pessoa, né? Mas do ponto de vista, quando a gente trabalha com a palavra orgulho, aí ela é negativa. Isso mesmo, né? A gente pode até falar assim, puxa, como eu gosto de ser seu amigo, que bom que é ser seu amigo, de estar aprendendo com você, de ver isso em você, né? Exato. A gente pode também dar uma outra característica assim, boa também, né? Sim. Próxima. Daisy, no momento atual, onde ainda não podemos ir às casas espíritas para o trabalho de psicografia, como proceder quando em casa sentimos vontade de escrever alguma mensagem? Quem é? Hã? Ah, Maísa, você está fazendo a pergunta? Maísa, a recomendação é não fazer, né? Porque muitas vezes em casa, mesmo que a gente faça assim, eu senti vontade na hora que está fazendo evangelho no lar. A recomendação é não fazer, porque a gente não tem toda a proteção. E nesses momentos, né, mesmo que você esteja estudando e tudo mais, a gente sabe que o nosso pensamento foge muito, né? Até a gente deu um exemplo outro dia, dizendo que muitas vezes, até na hora de uma oração, muitas vezes o nosso pensamento foge. E na hora que fugir o pensamento, a gente vai captar outros tipos de espíritos que não são muito bons, nem para o nosso lar, nem para a gente. E a mensagem pode vir assim, meio fantasiosa, né? E no meio dessa mensagem, ter coisas boas e ter coisas também que não é boa, que possa vir a fascinar. Espera um pouquinho que o Renato vai complementar aqui. Nesse caso, viu, Maísa e amigos, eu vejo ainda uma outra questão que, por exemplo, os espíritos, assim, os traiçoeiros, né? Eles se aproximam de nós falando coisas boas, né? E captam a nossa confiança e se afinizam conosco. E depois é difícil nós nos vermos livres deles, porque eles começam a nos influenciar, né? Primeiro falando aquilo que nós gostaríamos de ouvir, né? E depois de conquistada a confiança, eles começam nos inspirar com coisas muito ruins, né? Deletérias, e são as coisas que acontecem, né? Pela afinidade com essas entidades menos nobres, menos elevadas. Então esse é o grande perigo, né? Na casa espírita, com o ambiente protegido, com tudo, né? Isso é mais difícil de acontecer, não é? Porque esses que são os mentirosos, né? Aqueles que envolvem um médium em coisa que não é boa, eles não têm menos chance de se aproximar, né? Então esse é o grande aspecto, né? Para nós nos preservarmos da assistência ruim, né? E também na casa espírita tem o grupo, né, que trabalha junto e que pode verificar se no meio dessa mensagem tem alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, né? Então, por isso que é importante estar sempre no local protegido e com mais pessoas para que possam verificar assim a natureza, né? De onde veio aquele tipo de palavreado e qual é o contexto que está ali colocado. Pergunta do Leandro pelo Facebook. Quando aqui retornamos, se faz um plano reencarnatório, do qual participamos e nesta nova oportunidade temos uma missão relacionada à nossa evolução e nosso crescimento. Otávio diz que lhe foi entregue um corpo físico rigorosamente sadio. Minha pergunta é, os que regressam num corpo imperfeito, pode ser para reparar seus erros ou o espírito pode se colocar nesta situação para ajudar os que estão à sua volta num processo de amor e doação? Eu acredito que
algumas limitações, né, sejam físicas, sejam mentais, elas vêm também no plano de evolução, né? Então, podem estar relacionadas a diversas coisas, né? Na própria lição do Evangelho, se falou quem teve autoridade e não soube usar vai ser servo, né? Então, a gente pode estar com uma limitação dessa em razão de ter estado do outro lado e não respeitado essa limitação, como a gente pode ter escolhido também alguma limitação para ter uma maior dificuldade no desenvolvimento de uma tarefa. Então, acho que são várias as possibilidades, né, que justificam essas limitações, mas todas estão ligadas, de certa forma, a uma tarefa e a um processo evolutivo, né? Assim. Aproveitando um pouquinho o gancho, né, Fabiana? A gente vê que ele conta que se preparou 30 anos para vir com essa faculdade mediúnica, né? Então, preparo ele tinha, não é verdade? Como é que é isso? Explica um pouquinho para a gente. Acho que 30 anos também, para eles, é bem menos do que 30 anos para a gente, né? Mas ele teve toda uma assistência que possibilitou a execução da tarefa, como eu tinha dito no começo, mas acho que quando a gente está, né, quando a gente tem um esquecimento e nós somos ali colocados, né, nas provações, não necessariamente o que você aprendeu você está em condições de executar numa situação de maior dificuldade, de teste, né? Então, por isso que manter-se, né, sempre ligado ao plano espiritual, mas mesmo quem não tem esse conhecimento que ele tinha, esse conhecimento evangélico que ele fala que é diferenciado, né, mas mesmo aqueles que não têm, se eles se ligam a coisas boas, né, as tarefas vão se colocando e são executadas e você vai superando as dificuldades, né? Então, nós não somos jogados às tarefas sem preparo, né? Nós temos o preparo, nós nos mostramos habilitados a isso, mas nossos deslizes, nossos interesses por coisas alheias acabam nos enfraquecendo e nos fazendo errar, né? Então, é uma situação que a gente se coloca o tempo todo por ter outros valores, né, que acabam se sobrepondo àqueles que, na verdade, a gente se comprometeu. E a gente lembra que o plano reencarnatório nunca é tudo que a gente precisa, né, para sanar o que nós temos de dentro e para conquistar novos valores. Eles dão o suficiente que a gente aguente, né? Isso, eles dão o suficiente para que aquele ser tenha preparo para aguentar naquela reencarnação, né? Às vezes para avançar um passo, 2, né? Aí de acordo com, né? E aqui ele faz uma comparação aqui, né? Que ele fala que aquele que não tem conhecimento ainda, ele tem um julgamento um pouquinho menor, né? Diferenciado do que aquele que já tem. Então fala pra gente, Fabiana, hoje a gente que já tem um conhecimento, né? Como que a gente faz para detectar as coisas que vão aparecendo no nosso caminho? A gente fica mais assustada, né? Porque a gente deve mais, né? E terá mais culpa se errar. Mas a gente está muito longe, né, de estar num grau evolutivo, mas a gente já consegue, né? Pelo estudo, a gente pode não conseguir cumprir aquilo que a gente desejava, mas a gente sabe se está fazendo errado ou não, a gente tem essa consciência. A gente consegue perceber as nossas tendências não muito boas já através do estudo, do Evangelho? Certamente. Já. A gente se vê, né, em muitos deslizes, né? Isso eu tenho mais dificuldade de superar, isso eu tenho que fazer mais esforço, isso eu tenho que me controlar mais, né? Então, com certeza, nós temos tendências, né? E são essas tendências que a gente, o primeiro passo é identificar, acho que é o mais importante, né? E tentar lutar contra isso e tentar afastar, né? Haver essa modificação de fato, a gente tentar diminuir essas tendências ruins para conseguir, de fato, ter maior facilidade no cumprimento das tarefas nas próximas encarnações, né? Temos mais perguntas. Pergunta do Antônio Carlos. Boa noite a todos. Parabéns pelo estudo de hoje. 2 questões. A primeira é com relação à psicografia. Na psicografia, de quem é a letra? A segunda, o filho do Otávio foi uma punição ou uma oportunidade? Obrigado.
Na psicografia, se for mecânica, né, muitas vezes vem na letra do comunicante. Né? Então, quando ele nos fala que escreve em outra língua, ele escreve também com outra letra, do comunicante geralmente. Na psicografia, na intuitiva, é a letra do próprio médium. E na semimecânica, a letra também é do próprio médium. Muitas vezes vem misturado, mas no maior, como o pensamento já chega ao mesmo tempo que da escrita, tem condição do médium de ser a letra do próprio médium. Mas como tem uma mistura, pode sim ser a letra do médium com algumas outras interferências ali naquele meio. Mas na intuitiva é sempre a letra do médium. Na mecânica é geralmente a letra do espírito comunicante. Porque o médium não tem controle sobre a mão que está escrevendo naquele momento, né? A mensagem é passada direto. Então, ali vai depender do espírito comunicante, como ele vai escrever. E a outra é sobre filhos adotados, né? Não, sobre o filho do Otávio. Se foi uma punição. Ah, do Otávio. Ah, entendi. Sim. Foi uma punição ou uma oportunidade? Pelo que a gente pôde perceber, não sei se foi uma oportunidade, porque não me parece que ele tenha se envolvido com esse filho de modo a alcançar alguma coisa, a ter uma ação boa em relação a ele. Mas pelo que explica o capítulo, ele veio de uma ligação que ele tinha com a esposa, né, do Otávio. Ele acompanhava essa esposa, perturbava essa esposa e veio, né, reencarnou onde ela estava, e assim como ela perturbou o tempo todo o Otávio, né? Então, não sei se foi uma provação, mas que ele acabou sofrendo, mas eu acredito que foi um caminho que ele decidiu traçar e atraiu com isso espíritos, almas que acabaram não contribuindo com a sua tarefa, mas prejudicando ainda mais. Será que a gente pode pensar também que pode ter sido uma oportunidade para ele retornar ao caminho? Na forma de tratar, na forma de acolher, como ele não acolheu aqueles lá atrás? Sim, ele teria oportunidade, Uma nova oportunidade para ele oportunidade de acolher aquele ser e tentar direcioná-lo, já que ele não fez um pouquinho atrás. Então, acho que aqui também ele perdeu mais uma oportunidade, né? De fato, ele poderia, né, ter dado amor àqueles 6 seres, não deu. Poderia ter passado para esse filho, mas ele acaba vendo só os pontos negativos. Também negando, né? Sim. Tem mais? Pergunta da Dona Mari pelo Facebook. Como reconhecer se somos orgulhosos ou não? Difícil, né? Como a gente reconhecer o orgulho é aquilo que nos ensina hoje, é quando a gente quer ser melhor que o outro, né? Ele aí já mostrou isso daí, ele que no caso de Otávio, ele se achava melhor, não é nem que queria ser, se achar melhor que o outro, né? E em algumas ocasiões a gente acaba fazendo mesmo, né? Ainda hoje a gente passa muito por isso aqui na Terra. São oportunidades para a gente reconhecer também o que a gente fez, né, Fabiana? Se a gente acaba tendo algum sentimento, né, de sobrepor ao outro, de achar que é melhor ao outro, a gente identifica que é um orgulho, né? Que a gente tem que... É fácil a gente notar? Acho que quando a gente tem consciência, a gente nota, né? É difícil, acho que controlar isso, mas acho que é importante a gente identificar, acho que a gente tem condição, sim, de identificar e inibir esse tipo de sentimento, né? Mais alguma? Pergunta do Leandro pelo Facebook. No caso do Otávio, ele fracassou 100%, mas podemos também fracassar e acertar um pouquinho? Eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança que sim, que parece que pela palestra do Telésforo o fracasso é um número muito maior, mas eu acho que o mínimo que a gente tem que tentar é cumprir algumas das tarefas enquanto a gente não tiver a evolução necessária para cumprir todas, né?
Então, acho que cada passinho que a gente dá é válido e temos que acreditar que a gente tem condição de cumprir, sim, a maioria delas. Eles nos ensinam que o completista, que é aquele que cumpre, né, todo o planejamento, ainda é muito difícil, né? Está se tentando muito. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente compra um pedacinho, né? Está bom já, né? Mas é que o esforço, nós que já temos o conhecimento da doutrina, a gente precisa estar analisando o tempo todo as nossas tendências, os nossos atos, a nossa forma de comportar, a nossa forma de falar com as pessoas. E a gente já ir percebendo, né? Quando a gente comete alguma coisa, já tentar verificar melhor, né? Não fazer de novo. Então, quem sabe a gente aproveitando um pouquinho dessa encarnação, né? Acabou? Fabiana, tem mais alguma pergunta? Alguém aqui tem, né? Não, é só para você comentar um pouquinho então, porque na verdade só aquela questão da saúde ou a doença, né? Ele veio com toda 100% de saúde, né? Como médium, e ele poderia resgatar os débitos dele com sofrimento, né? Mas veio como médium, né? Interessante, não é? Resgatar como ajudando, né? Com amor, não é verdade? Foi esse o preparo dele. É verdade. A situação dele ainda tinha esse privilégio, né? Porque ele veio com saúde para fazer o bem, apesar de uma vida sofrida que estava preparada para ele, ele tinha toda a oportunidade de ter essas condições de auxílio e não aproveitou. É interessante, né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa que não tem a saúde plena, ela vem com uma maior dificuldade, mas ela ainda consegue desenvolver mais do que uma pessoa que veio com plena saúde, mas que não deu um passo, né, positivo nessa sua experiência. Então, como tudo isso é relativo, né? Como as pessoas conseguem, de fato, driblar as dificuldades se elas têm, de fato, uma fé inabalável e um comprometimento com as tarefas que ela tem que desenvolver. Fabiana, a gente sabe que nós somos médiums 24 horas, em qualquer lugar, então, né? Não só numa casa espírita, dentro do lar, no trabalho, né? Na nossa área profissional. E como que a gente consegue exercer essa mediunidade em todos os lugares dessa forma de relacionamento com as pessoas? Onde a gente busca isso? Onde a gente busca ver os nossos defeitos, né? As nossas cóleras que a gente fala? Qual que é esse instrumento maior que a gente tem à mão sempre, que a gente pode buscar? Qual é o mal que a gente está fazendo e qual é o remédio para aquilo? A gente tem acho que o conviver, né, com as pessoas nos leva a esse exercício o tempo todo, né? Então, nós temos, especialmente trabalho, né? A gente sempre tem ambientes tensos, né? E a gente tem a possibilidade, né, sabendo que nós conseguimos nos conectar, né, com o plano espiritual, trazer essa paz, né, tanto para a gente como para o local que a gente está. Acho que isso o tempo todo tem que ser utilizado, né? As lições do Cristo. As lições, né, o evangelho que a gente busca no Evangelho. Sim. Como a gente exercitar a paciência, a bondade, né, trazer esse aprendizado. Como a gente perceber a nossa cólera, o nosso orgulho que nem hoje nos traz, né? O estudo nos leva a perceber cada vez mais e inibir isso, né? Então, é uma prece, né? Quando a gente está se sentindo, né, com cólera, irritado, sem paciência, sem compreender a dificuldade do outro, né? Às vezes a gente quer um ritmo na pessoa que a gente tem e que, né, isso nos irrita. Então, assim, compreender, olhar para o outro, ver as dificuldades, acho que todas essas lições... Se colocar um pouquinho no lugar do outro para ver o que a gente pode fazer naquele momento. O tempo todo, o tempo todo. Temos mais uma pergunta. Pergunta da Edna pelo Facebook. Quando deslizarmos, basta reconhecer ou é necessário recompensar de alguma forma? A importante primeira coisa é reconhecer. E segunda coisa é fazer uma ação em cima, né?
como que você pode agir sobre aquilo? Então, de diversas maneiras, né? Eu não sei o que aconteceu, mas a gente sempre tem que tomar uma ação positiva que vai aliviar o nosso coração e que vai trazer o bem ao outro também, com quem a gente errou, né? Então é sempre reconhecer e tomar uma ação positiva em cima. Isso, de perdão, né? Às vezes tem coisa que a gente não consegue recuperar, mas às vezes um ato, né, de humildade, pedir perdão, reconhecer que errou e não agir, no mínimo não agir novamente da mesma forma, acho que já são modos de recuperação, né? Isso. E a reparação é louvável, né? A reparação é louvável também. A reparação, né? Então, Fabiana, você pode nos trazer suas considerações finais? Acho que a gente já falou tanta coisa, né? Mas acho que é um capítulo difícil, como eu disse, né? A gente vê o quanto ainda nós temos a andar, mas ao final, né? Saber dessa misericórdia, que errando ainda a gente tem uma palestra do Telésforo, né? Toda a oportunidade de reconstruir, de aprender. É gratificante também, né? Da mesma forma que nos assusta e nos coloca à frente a nossa responsabilidade, nos dá a certeza que estamos sempre amparados e com isso a nossa força se renova, né? Então, vamos tentar sempre identificar nossos erros, a gente já tem condições de fazer isso, mas tentar mais um passo que é corrigi-los e conseguir avançar um pouquinho, né? Acho que é isso. Muito bom, e meditar na bondade divina sempre, né? Que vai estar junto da gente. No caso dele, que lindo, né? A mãe junto, né? Já pensou? Tem homenagem aos professores hoje, a música. É mesmo. Então, né, a todos os nossos colegas, amigos aqui da casa, os professores que são quem nos ensinam, né? A chegar um dia, a conhecer as coisas, tudo que a gente pode ler, meditar, né? Então, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje. Então, tem uma música em homenagem aos professores que nós vamos ouvir agora. Amado Doutor Eurípides, nosso médico e professor, mentor do nosso Evangelho, nossa imensa gratidão, conduza os nossos jovens no caminho do amor e do bem. Aliás, abençoe os jovens do Brasil e do mundo também. Senhor, quanto temos a agradecer a Ti, a todos os Teus mensageiros que nos ensinam o tempo todo, que estão perto de nós, que colocam a Sua bondade infinita para chegar junto a nós todos os momentos que precisamos, aqueles que nos instruem quanto devemos a eles, professores, pais, mestres, amigos, todos aqueles que nos conduzem aqui na Terra e que nos conduzem até Ti também. Quanto agradecer a Ti, Senhor, que é o nosso Mestre Divino. E a Ti rogamos, Mestre amado, que receba os nossos corações neste momento, emocionados, com o amor que já podemos desenvolver cada um de nós, e que possas juntar no Seu coração misericordioso. E Te rogamos que derrames em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todos os governantes, por todos aqueles que conduzem as nações, para que eles também sejam inspirados por Ti
na missão que cada um tem aqui na Terra. Rogamos, Senhor, por todos os seres que sofrem do corpo e do espírito, onde quer que estejam, que a sua luz de infinito amor possa chegar em cada coração como um bálsamo de esperança, de conforto. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que caminham em aflições aqui na Terra nestes momentos, para que a força e a sua bondade não os abandone. Rogamos também por todos aqueles que estão trabalhando nessa luta constante, ajudando na vida de cada um de nós aqui neste planeta. Rogamos ainda, Mestre, por todos os mensageiros espirituais que estão conosco nestes momentos, acompanhando-nos, ajudando-nos em cada momento de aflição. Rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que se encontram nos orfanatos, as crianças ou nos lares em desajustes, os idosos que estão nos asilos ou sozinhos ainda em seus lares em função da situação atual. Que todos eles possam receber neste momento as bênçãos do seu amor. Rogamos por todos que estão hospitalizados e por todas as famílias que também sofrem nestes momentos. Rogamos, Senhor, que seu amor infinito possa chegar aos nossos irmãos em situação de rua. Que eles possam neste momento se sentir agasalhados pelo seu amor onde quer que eles se encontrem. Rogamos, Mestre, por todos aqueles que estão em nossos pedidos de oração, para que a sua luz possa chegar em cada coração, em cada mente, reconfortando-os. E rogamos, Senhor, pelos nossos vizinhos, por esta casa que nos assiste, pelos seus trabalhadores, por todos nós que aqui viemos. Pedimos também, Mestre, que envolva todos os nossos irmãos que ainda não te conhecem e que ainda provocam tantos distúrbios em nossa sociedade, em nossos lares, em nossos contatos diários. Rogamos, Mestre, pelos nossos familiares, por aqueles que preocupam os nossos corações e por nós mesmos, para que a nossa caminhada seja sempre, Senhor, em função do seu Evangelho, para que possamos conseguir força, coragem, fé, esperança e seguir em frente na missão que cada um de nós temos aqui neste planeta. E assim rogamos a Mãe Santíssima, que envolva todos no seu manto de luz e de paz. E ao Mestre Divino, rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigada.